Seja bem-vindo à entrevista Nunca Antes Vista. Tenho este nome porque é feita por mim, um adolescente de 13 anos que se interessa por política, coisa rara de se ver. E hoje o meu convidado é Miguel Santos. Miguel Santos nasceu no dia 24 de março de 1971. Atualmente tem 50 anos, tirou o curso de Direito e exerce as profissões de advogado e empresário. Fez parte do grupo parlamentar do PSD e foi vice-presidente da bancada social-democrata. Miguel, muito boa noite. Olá Henrique, boa noite. Como está? Obrigado pelo convite. Estou muito bem, Obrigado eu. E deixa-me dizer-te que mal me falaram da tua ideia, eu aceitei, eu disse logo que sim senhora, que era uma questão de encontrar aqui um tempo para o fazer, porque achei uma ideia deliciosa. Portanto, é com muito gosto que eu estou aqui a falar contigo. Vamos lá então às perguntas? Vamos, sim senhor. Então, quando tinha a minha idade, tinha o desejo de ser presidente da Câmara de Valongo? Não, nunca. Nunca. Quando tinha a tua idade, nem sequer me ocorria alguma vez relacionar-me ou dedicar-me à causa pública ou à política. Apesar de ter tido sempre formação política, porquê? Porque a minha mãe foi sindicalista durante muitos anos, sindicalista muito ativa, uma grande ativista na área sindical, na área laboral, e como eu ia todos os dias de manhã para o colégio com os meus pais, invariavelmente, ou seja, todos os dias, a conversa dentro do carro era sobre política. E, portanto, eu habituei-me desde pequenito a ouvir as conversas do meu pai e minha mãe sobre a atualidade política, o que estava a acontecer no país, os partidos, e fui ganhando uma consciência política, fui aprendendo a linguagem da política e fui absorvendo muitas opiniões que vinham influenciadas pelos meus pais, é verdade, não é? Mas nunca me passou pela cabeça ter um desejo ou ter uma vontade como aquela que tu próprio expressas de me envolver politicamente, e tanto assim foi que eu só me envolvi em termos ativos, apesar de ter sido militante, lá está, mais por influência, mas só me envolvi em termos ativos na política e no caso do meu partido, que é o Partido Social Democrata, já depois de ter acabado a minha licenciatura, já depois de estar a trabalhar, já à volta dos 30 anos. Portanto, nunca pensei em me envolver politicamente, nunca fiz um plano para isso, nunca estabeleci esse objetivo, muito menos candidatar-me a presidente de uma Câmara ou almejar ser presidente da Câmara, só por si. Como deputado, como avaliou ou avalia a sua participação na Assembleia da República nestes anos? Olha, eu fiz 3 mandatos na Assembleia da República. Um primeiro que completei, depois não continuei, portanto no mandato seguinte não fui eleito, apesar de me ter disponibilizado, ter ido nas listas do Partido Social Democrata, mas não fui eleito, e depois acabei por regressar ao Parlamento e à vida política ativa no sentido de exercer um mandato político, muito por força, se não exclusivamente, de uma pessoa chamada Pedro Passos Coelho. Porque eu fui diretor de campanha nacional do Pedro Passos Coelho nas eleições internas do PSD, e quando ele acaba por ganhar o PSD, portanto, eu estou dedicado à minha vida profissional, não estou a exercer qualquer mandato político, e depois nas eleições legislativas de 2011, de facto, ele disse-me: agora tens de vir, tens de dar o teu contributo, e portanto eu acabei por reingressar mais ativamente e até disponibilizar-me para um mandato político, acabei por ser eleito, por força dessas duas influências. A primeira, Pedro Passos Coelho, que me motivou de facto a dar esse contributo, e a segunda, em 2011, a situação penosa e lamentável em que o país se encontrava,
e em que eu achei que se havia alguém que entendia que eu podia ajudar, então que eu devia ajudar, e portanto fiz esses 2 mandatos depois de 2011 a 2019, que foram um grande desafio, foram muito exigentes para todas as pessoas, para todos os portugueses, e para mim também, e para a minha família, e para todas as pessoas, e depois especialmente como deputado, porque tive de dar o meu contributo em muitas decisões que tiveram que ser tomadas na altura. Qual é que foi o seu maior desafio enquanto deputado da Assembleia da República ou também enquanto vice-presidente da bancada social-democrata? Henrique, o desafio foi porque, enquanto vice-presidente da bancada, a responsabilidade que me pediram foi para assumir ali as funções ligadas à área da saúde, que era um setor que eu não conhecia bem, e portanto tive que me adaptar, tive que aprender a linguagem, conhecer os dossiês, estudar. Tive a felicidade de trabalhar, portanto, eu no Parlamento, na bancada, com o Ministro da Saúde, que era o Dr. Paulo Macedo, que foi uma pessoa extraordinária, e portanto foi muito fácil trabalhar com ele nos dossiês difíceis que tivemos na área da saúde. E depois houve ali momentos mais exigentes, de alguma incompreensão que aconteceu, de alguma injustiça que eu penso também que aconteceu, e houve também momentos muito gratos e fabulosos e fantásticos em que eu tenho noção que o meu contributo, por mais pequenino e mais ínfimo que tenha sido, juntamente com muitas outras pessoas, alterou para melhor a vida das pessoas e alterou para melhor a vida do país também. Quais são os desafios que pensa que a juventude valonguense vai enfrentar na próxima década? A juventude valonguense já enfrenta muitos desafios que se relacionam diretamente com o estado de um fraco desenvolvimento económico, um fraco desenvolvimento social que o Conselho infelizmente atravessa e que pode ser comparado com os conselhos limítrofes e que de facto nos coloca numa posição algo ingrata. Portanto, a juventude de Valongo tem dificuldades em termos de estabelecimento de ensino e de educação, sobretudo relacionados com os recursos físicos, não tanto humanos, isso não, porque tenho conhecido diretores de agrupamentos, professores, assistentes operacionais e auxiliares absolutamente extraordinários, mas ao nível do parque educativo há um caminho a fazer-se que tem que ser incrementado. Depois não há ensino superior em Valongo, que é uma falta muito grande que existe no Conselho, não só para os jovens de cá, mas também para fixar jovens que venham de fora e constituir também um polo de desenvolvimento do Conselho. Estamos com muitas dificuldades em termos de habitação para os jovens, para casais jovens, e isso é uma pecha que no passado foi colmatada e que eu penso, se consigo ganhar as eleições, dar o meu contributo também nesse sentido. E, portanto, há aqui dificuldades para a juventude que resultam das condições gerais para todas as faixas etárias relacionadas com o próprio Conselho, e depois já há dificuldades específicas da juventude, em termos de política da juventude, de apoio à juventude, à educação, à cultura, ao desporto, e que tem que evoluir, porque há todo um mar de oportunidades que não estão a ser devidamente aproveitadas e que é lamentável e que nós temos que aproveitar essas oportunidades para nos tornarmos num concelho de ponta, atrativo e com capacidade de desenvolvimento. Se tivesse que descrever Valongo e os valonguenses a uma pessoa estrangeira, o que é que o senhor Sim. diria? Tu preparas cada pergunta, Henrique. Olha, é um território riquíssimo em termos demográficos, curiosíssimo, porque apesar de não ser um território muito extenso, tem mais de 95 mil habitantes e depois tem idiosincrasias e características muito específicas de freguesia para freguesia, que é muito curioso. O concelho varia a própria forma de estar, a forma de socializar, é diferente de Sobrado para Campo,
Campo identifica-se um bocado mais com Valongo, freguesia, mas Valongo em si também já é diferente para Irmesinde, e Irmesinde já interage bastante nesses termos com Alfena. Portanto, se tivesse que descrever, diria que é um concelho rico nesse sentido pela sua diversidade da sua população, que também tem uma riqueza de tradições e uma riqueza histórica muito interessante. Há coisas maravilhosas que podem ser feitas ainda no concelho, o aproveitamento das minas romanas, o aproveitamento de todo o complexo de minas também não romanas, mas muito mais recentes, século XIX, início do século XX, que está na freguesia de Valongo, as tradições relacionadas com a lousa, com o pão, com o brinquedo em Alfena, a parte mais urbana, mais cosmopolita de Irmesinde, uma interação de alguma ruralidade com qualidade de vida e da generosidade das gentes de Sobrado, e a combatividade das gentes de campo também, com umas tradições muito arraigadas. Portanto, é um território não muito grande, mas com uma demografia bastante elevada e com uma diversidade de freguesia para freguesia que é muito curiosa e até algo inexplicável. Qual é a proposta do seu programa eleitoral que irá concretizar primeiro e porquê? Bem, eu não vou ter possibilidade de concretizar propostas primeiro e deixar outras para segundo ou para terceiro. Se nós conseguimos ganhar as eleições e eu tiver que ser o timoneiro desta nau, há urgências que têm que ser trabalhadas para se chegar a um resultado em simultâneo, e há oportunidades que têm que ser desenvolvidas também em simultâneo, que é para não serem perdidas. E, portanto, desde o encerramento do aterro de Sobrado, há a preparação e lançamento e construção de um loteamento municipal industrial a custos controlados que é necessário para desenvolver economicamente o concelho. Há a promoção da limpeza do Rio Lessa e do Rio Ferreira. Há a construção de duas novas vias estruturantes que estão para ser construídas desde os anos 80 e estão a fazer imensa falta. Bom, Henrique, há toda uma enumeração de processos e dossiês que têm que ser trabalhados, têm que se avançar e têm que se avançar em simultâneo, quer dizer que vai ser muito exigente para mim, vou ter que ter uma dedicação absoluta e completa a esta causa que eu abraço, e as equipas que eu vou liderar vão ter que se comprometer muito também, estão comprometidas com essa capacidade de trabalho e esses objetivos, e ao mesmo tempo conseguir fazer a gestão política e social do concelho para que as pessoas possam também contribuir de diversas formas, seja da parte das restantes autarquias, como sejam as freguesias, seja a parte mais da sociedade civil, através das variadas associações e instituições ativas no concelho, e depois conseguir motivar também todos os funcionários municipais para poderem fazer parte deste projeto e darem o seu contributo. Portanto, Henrique, o nosso programa é muito vasto, as necessidades do concelho são muito grandes e isso constitui uma grande oportunidade também. Vamos ter que fazer tudo o melhor possível ao mesmo tempo. Para si, qual é a maior riqueza do concelho de Valongo? A maior riqueza do concelho é as suas gentes, sem dúvida, as pessoas. Aliás, a maior riqueza de qualquer território, qualquer organização são as pessoas. As pessoas é o que vale mais. E qualquer organização, seja social, política ou económica, tem que se basear e tem que ser a base de sustentabilidade e de crescimento de qualquer projeto, tem que ser as pessoas. E, portanto, um projeto desses como este que eu lidero, que é um projeto de mudança do concelho, em que se quer imprimir um dinamismo diferente daquilo que o concelho tem neste momento, implica evolução de mentalidades, de comportamentos, assunção de maiores, e isso só pode ser feito com as pessoas. Até pode não ser feito com a totalidade das pessoas, tem que ser feito pelo menos com uma maioria relativa, com uma minoria bastante alargada e bastante motivada de pessoas para se conseguir implementar um projeto desses. E depois os outros acompanharão, com certeza, quando começarem a ver os resultados. Por que é que aceitou o convite de ser candidato à Câmara Municipal de Valongo?
É assim, Henrique, eu não aceitei o convite. Há aqui uma especificidade, mas que é importante para mim. Eu nunca fui convidado para nada, sempre fui eleito. Eu sempre fui eleito pelos meus pais, que no caso são os militantes do Partido Social Democrata, e depois, quando exerci mandatos políticos, fui eleito pela população que votou nas listas ou nos projetos que eu integrei do Partido Social Democrata. Portanto, em todas as vezes que eu me disponibilizei para estas missões, sempre fui votado pelos meus pais em urna, e neste caso aconteceu a mesma coisa. Porque é que eu aceitei este desafio? Por duas ordens de razão. A primeira, mais emocional e talvez menos importante, mas havia muitas pessoas que tinham esta expectativa e que achavam que eu devia dar este contributo e que acreditam em mim e que acreditam que eu seria e sou a melhor solução para o Conselho. E, portanto, eu não gosto de desiludir as pessoas, porque quando desiludo as pessoas, também me sinto desiludido comigo. E isso magoa-me magoar as pessoas. Mais importante do que essa razão é, neste momento, o estado em que eu vejo o Conselho de Valongo, já de alguns anos para cá, de muita letargia, muito imobilismo, da falta de um processo mobilizador, agregador, dinâmico, que introduza fatores de evolução e desenvolvimento no Conselho. Não existe. E isso é o mais importante para mim, porque eu gosto do Conselho de Valongo, vivo no Conselho há 26 anos, aqui vive a minha família e eu quero que este seja um território de sucesso, de qualidade de vida e onde as pessoas se sintam bem. Portanto, e é esse o contributo que eu quero dar e é por isso que eu estou aqui. Quais são as vantagens que vê na interação intergeracional? As vantagens é a riqueza multicultural e a riqueza multigeracional. Portanto, a capacidade de conseguirmos fazer uma combinação entre pessoas com uma capacidade maior de serem mais intrépidas, de terem maior engenho, maior invento, com aqueles que têm mais experiência, e desta mescla toda saírem de facto um equilíbrio de soluções que possam catapultar os processos mais para a frente. E, portanto, é essa a expectativa que eu tenho, e, portanto, é assim que o número 2 da lista que eu apresento à Câmara, que encabeço, é um engenheiro com muita experiência autárquica, inclusive, de 60 anos. A número 3 é a líder da Juventude Social Democrata do Conselho, e, portanto, uma pessoa que é bastante jovem, em quem eu aposto. E depois tem o número 4, que é o Nuno Ribeiro, que é uma pessoa muito ligada ao desporto, verdadeiro campeão a vários níveis, e portanto depois vai por aí fora. Para terminarmos, Sim, Henrique, então. agora quero que imagine que é eu. Qual é a Sim. pergunta que faria assim? Olha, não sei, Henrique, apanhaste um bocado desprevenido. Eu tenho ouvido muitas perguntas na rua, porque eu ando na rua há 3 meses e agora nesta fase mais final de campanha, estamos um mês, uma semana e meia das eleições, intensifiquei ainda mais os meus contactos de rua, basicamente é de manhã à noite, e ouço as mais diversas perguntas, os mais diversos comentários, alguns com um fio muito semelhante de queixa sempre das expectativas frustradas e goradas dos políticos que são todos iguais e que prometem quando chega a campanha eleitoral e que depois não conhecem ninguém e não cumprem rigorosamente nada. Eu não sei que pergunta é que eu gostava que as pessoas acreditassem mais nas lideranças, nos políticos, nos desportistas, nos empresários, que se as pessoas acreditassem mais todas umas nas outras, porque com certeza o mundo seria bastante melhor. Eu falo por mim e por mim falo. Qual é a pergunta? O que é mais importante na política? O mais importante na política é fazer a diferença. Acho que isso é o mais importante. Se calhar essa era a pergunta que eu faria. O que é mais importante na política? Para que é que serve a política? A política serve para servir as pessoas e para fazer a diferença. Para, no uso de poderes públicos que são conferidos por essa via, poder melhorar a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento do país. Isso é o mais importante.
E no mundo em que nós vivemos, nem todas as pessoas estão disponíveis para assumir e para fazer a diferença. Isso é a experiência que eu tenho recolhido ao longo da minha vida pública. Olha, Sr. Miguel, muito obrigado por estar aqui. Sim, Henrique. Esperemos que no dia 26 de outubro ganhe as eleições em Valongo e eu acredito em si. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique.